Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como funciona mais ou menos o nosso suposto servidor que nós temos instalado no nosso POP e também vou explicar o porquê que eu uso algum desses programas e quais as funcionalidades deles. Vamos lá. O primeiro programa que eu utilizo é o Anydesk, onde eu utilizo ele para fazer acesso remoto. É, Se caso eu precisar fazer alguma migração, alterar algum plano de cliente, derrubar alguma conexão, bloquear cliente, algo do tipo, eu consigo fazer tudo por aqui pelo acesso remoto. Ou quando acontece algum problema, temos alguma intervenção, a gente consegue receber as notificações, tudo remotamente pelo Anydesk. E isso facilita muito para nós que trabalhamos remotamente. Como é um pouco longe a minha base da minha central, ou a minha casa da minha central, é, fica meio difícil eu estar lá a todo momento, então eu acesso bastante remotamente, vejo algumas coisas, faço algumas configurações, às vezes algumas viradas, como já ocorreu, e aí eu consigo fazer tudo a partir dele remotamente de onde eu estiver, tanto pelo celular ou pelo computador, tá bom? Esse é o primeiro programa que eu utilizo bastante, praticamente quase todo dia, né? O segundo programa que eu utilizo é o CPUID. Por que que eu utilizo ele? Para monitorar a temperatura do processador do computador, para saber se está na hora de trocar a pasta térmica, se ele está esquentando muito. Também utilizo para ver alguns consumos de energia. Para a gente sempre ter um controle, saber se a conta vai vir mais alta, mais baixa. Então, eu utilizo ele para isso. Só que aqui, lógico, como o computador fica bastante em standby, não roda nenhum programa pesado, não usa sua potência máxima, ele nunca gera um consumo muito alto. Então aí é bem tranquilo para a gente poder trabalhar e ter um custo bem baixo. Aqui eu utilizo um processador i3, porque é um processador mais que necessário para a gente poder só fazer um acesso remoto e trabalhar fazendo algumas configurações. Beleza? A partir desse programa, eu também utilizo bastante o Open Speed Test Server, que ele é um aplicativo, um programa, né, que você baixa, deixa na área de trabalho e você executa. Ele vai ter um botão escrito Start Server, você executa ele e ele vai te dar um IP. Esse IP ele gera um site de speed test para você poder mandar para os clientes. Um exemplo, tem um cliente ali que ele faz muito speed test e toda vez ele fala: minha internet está lenta, minha internet está lenta e eu quero testar. Aí você manda esse IP para ele, você, lógico, bloqueia todo o range de IP e deixa disponível apenas esse IP para o cliente com essa porta. E aí você manda para ele e ele faz o speed test. Esse speed test, ó, eu vou executar ele aqui, ele vai dar 2 GB, 1.9 GB. Ele é um speed test que ele não consome o meu link. Então ele me ajuda muito nessa parte. Por quê? Às vezes tem um cliente que ele está lá na POM 1 e ele quer fazer um teste e para não atrapalhar os clientes da POM 2 ou até mesmo os clientes da POM 1, ele bate na minha porta do servidor. Vou dar um exemplo aqui no inbox. O meu speed test server está instalado na porta 6 de monitoramento e o cliente da porta 9 faz um speed test. Lógico que na hora que ele executar, vai gerar um consumo aqui de 500 MB e esse consumo de 500 MB vai bater na minha porta aqui de monitoramento. Então ele não consome do meu link, comprometendo a internet e também não atrapalha os outros clientes da porta 7, futuramente da porta 8 ou também até mesmo os próprios clientes da mesma porta. A única coisa que ele vai ter uma limitação é questão da limitação ali da porta gigabit, que aí se o cliente tem 500 MB e um outro cliente também tem 500 MB e os dois executar o teste ao mesmo tempo, vai bater 1 GB e vai, lógico, ter a limitação da porta. Tudo bem que ele vai rodar tranquilamente, só que se uma terceira pessoa tentar fazer um speed test ao mesmo tempo, que raramente acontece isso, na verdade quase que impossível, né? Porque nem todo cliente consome ao mesmo tempo, é, eles vão conseguir topar essa porta. Mas isso ajudou muito, porque eu tinha um cliente que ele fazia muito speed test. Ele, na verdade, passava quase o dia todo fazendo speed test, porque reclamava que a internet estava lenta. Só que, na verdade, era o aplicativo de IPTV dele. E aí aconteceu que eu passei esse IP para ele e falei, ó, a partir de agora faz o speed test por aqui, você vai ter uma real informação da sua internet. Você vai saber quanto que está chegando entre o meu servidor e a sua casa. E aí ele começou a fazer e parou de afetar os outros clientes que também estavam reclamando, porque, lógico, ele fazendo speed test consumia a banda do outro cliente. E eu também não tinha tudo isso de link, né, para também fornecer para eles. Se eu não me engano, na época eu tinha apenas 500 MB
somando tanto a porta 1 com a porta 2. E hoje a gente já tem 1 GB e meio, 1 GB e 50 MB, somando as duas portas tranquilamente. Lógico, o link 1 ele passa um pouco mais de 900 MB, então isso é bom que já tem uma margem ali e os clientes conseguem navegar tranquilamente. Todos os meus clientes, eles navegam pelo meu link 1 e o link 2 é apenas um backup. Ou eu coloco um cliente ali que usa um plano de 150 MB, no máximo 200 MB, para navegar por esse link 2, beleza? E essa parte do Open Speed Test, ela me ajudou muito nessa parte mesmo de consumo, de não afetar os outros clientes, de não topar meu link. Então, ele ajuda muito e eu recomendo muito vocês implantar na rede. Ah, se de repente você não quer passar o IP para o cliente, o que que você pode fazer? Instala um IP, coloca aquele IP local dentro de um domínio gratuito do NoIP e você passa o domínio para o cliente. Como ele vai estar dentro da sua rede, ele vai conseguir acessar normalmente. Mas quando ele estiver fora, vai falar que o site não existe. Como é um speed test interno, para ele vai servir perfeitamente, porque aí você vai saber quando o cliente está no 4G, quando o cliente está utilizando a sua internet. Então isso ajuda também bastante nessa parte. Um outro programa que eu utilizo é o Tecnovos, que é para fazer as configurações e as liberações das ONU, ONT, aplicar as configurações giga, se caso reiniciar o ONT ou a OLT, né? Então é um programa de gerência da OLT. E lógico, né, o outro programa que eu utilizo é o Inbox para fazer as configurações da MikroTik, manter o monitoramento, fazer algum acompanhamento ali, alterar alguma configuração, alterar plano. Então, esses são basicamente os programas que eu tenho instalado no meu servidor que me ajudam no dia a dia. E também eu tenho, deixa eu fechar isso aqui. Agora eu instalei o Champ, né? O Champ ele vai servir para um sistema que eu quero montar, que vai ser um sistema de banco de dados, onde eu vou criar um local onde as pessoas vão emitir um cadastro, vai começar a fazer todo o financeiro da empresa. E aí estamos trabalhando aí em uma forma de acessar remotamente e fora da minha rede, utilizando o IP público, e também utilizando uma porta específica. Mesmo sem eu ter um IP público, vai dar para utilizar, porque eu vou estar direcionando ele a uma porta específica e quando ele bater no meu IP público nessa porta específica, o meu roteador vai encaminhar ele para um IP local, que vai ser um IP fixo, onde ele vai fazer toda a tratativa e mandar essas informações. Eu vi alguns vídeos na internet e aparentemente funciona, dá certo para você criar um acesso externo, porém sem ter um link dedicado, sem ter um IP fixo ou um IP público, apenas usando o IP público, né, que altera da própria banda larga. E aí você instala no IP no computador e faz automaticamente esse DNS reconhecer o IP público que vai sempre estar alterando. Então você não vai precisar ficar alterando lá no site do NoIP também, beleza? Foi alguns vídeos que eu vi na internet. Se caso der certo, eu também gravo um vídeo aí passando para vocês para explicar como funciona e como que dá para fazer. E antes que eu esqueça também, eu tenho esse sistema de monitoramento aí da SMS, que é do NoBreak, que ele me mostra a potência de saída, né, que é o tanto que eu estou utilizando do NoBreak, que no caso estou utilizando apenas 4%, que seria seria um computador, que no caso é esse que eu estou acessando remotamente, uma MikroTik, uma OLT, um switch giga e dois conversor de mídia, se eu não me engano, algumas coisinhas ali, uma fonte com cooler, as ONT que são dos fornecedor, essas coisas básicas. Então eu tenho bastante sobra para trabalhar dentro desse no break. E aí ele segura em torno aí normalmente de entre 3 a 5 horas, dependendo de quanto tiver a potência de saída. Eu tirei algumas coisas dele, que no caso seria os dois coolers de exaustão do rack, e eu tirei uma régua que está ligada a uma MikroTik instalada no X86, que no caso num computador. Por que que eu tirei essas coisas? Porque são equipamentos que eu não uso todo instante. Então, eu tenho esse exaustor, que eu deixo ele trabalhando, e se caso acabar a energia, eu posso deixar ele parado, porque ele consome muita energia. E também eu tenho essa MikroTik X86 que eu utilizo mais para fazer um teste de configuração, fazer um backup. Às vezes, quando eu preciso desativar minha 4011, eu configuro essa X86, migro todos os clientes para ela. E aí eu desativo a 4011, levo para algum local, faço manutenção, faço testes,
ou pode ser que eu leve para um novo POP. Então eu já tenho ali um x86 rodando e funcionando para esse tipo de backup. Então ele sempre está configurado bonitinho. Tanto que eu vou apresentar ele no próximo vídeo, que seria o vídeo de como eu configuro a minha MikroTik. Eu vou estar configurando totalmente o x86, fazendo uma cópia exata da minha 4011 e explicando tudo certinho que eu tenho de configuração, como que nós trabalhamos aqui. Acredito que seria só isso mesmo. A gente não trabalha com nada de servidor assim muito avançado, então é o básico do básico para a gente poder iniciar também, porque a gente não tem muito aquele conhecimento profundo, porém a gente sempre está aí aprendendo coisas novas, pegando dicas com inscrito ou com provedores assim de outras cidades que são mais amigos. Então a gente vai sempre pegando essas dicas e implantando no nosso servidor. Então eu agradeço aí por você estar acompanhando, espero que tenha gostado. E eu sei que não é algo muito assim complexo, é o básico, mas por enquanto a gente está começando, então eu acho que está sendo o necessário para a gente, o essencial. Se alguém viu alguma coisa de errado, alguma configuração e quiser estar passando alguma dica aí nos comentários, a gente sempre está aceitando também, beleza? Muito obrigado para quem acompanhou aí, tamo junto e valeu!